Pai do Senhor para os irmãos. É uma grande alegria trazer a mensagem do Senhor. E eu creio que o Senhor vai falar com a igreja. Como sempre digo, primeiro falou comigo. Estive meditando alguns dias nessa palavra. Hoje o Senhor falou muito forte comigo também. Uma palavra edificante, uma palavra que abençoa a igreja, que nos dá ânimo para conseguir perseverando até o caminho do céu. Peço que os irmãos abram em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao 10. Louvado seja Deus. Parece que às vezes que eu sou escalado para pregar, o Renan também está aqui, hein? Acho que Deus quer falar alguma coisa com ele. Glória a Deus. Deus abençoe aí o Renan. Um jovem abençoado aí, trabalhador, guerreiro, né? Continue firme aí. Deus abençoe. Vamos lá, irmãos. Deixa eu ir mais perto, porque eu estou com óculos novo, está meio complicado adaptar. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Glória a Deus pela tua palavra. Aqui, irmãos, o apóstolo Pedro está pregando aqui para cristãos gentios, lá da Capadócia, da Ásia, da Galácia, e ali que hoje em dia é a atual Turquia. E ele está dando um ânimo aqui, exortando e animando a igreja, e mostrando para eles quem eles eram e quem eles são agora. E isso também, essa mensagem é viva aqui para a igreja, que nós também somos gentios, nós também éramos, agora somos. Nós não éramos povo, agora somos povo. E esta mensagem era para a igreja, porque eram cristãos gentios. E essa mensagem de hoje também é para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, a primeira parte do versículo 7, do versículo 6, pois está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. E o primeiro ponto aqui, o amor de Deus nos constrange ao quê? A estarmos abandonando todas as coisas que eram do mundo para servir esse Deus vivo. Esse amor nos constrange por quê? Que nós éramos perdidos e agora somos salvos. É um amor que vivifica e é um evangelho que tem que trazer mudança. É um evangelho que tem que trazer transformação. Esse é o evangelho, essa é a palavra que transforma. Hoje na escola dominical, a irmã Marluce, que não está aqui, ela está aqui sim, a irmã Marluce, ela perguntou sobre algumas questões da Igreja Católica, e um dos problemas da Igreja Católica é colocar a igreja na frente da palavra de Deus. Eles afirmam que o padre
tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz algo e o padre não aceitar isso, tem que obedecer ao padre. Está tudo errado, tudo errado. Então esse amor de Deus nos constrange a obedecer e ser fiel à sua palavra. Obedecer e ser fiel ao Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Esse sangue carmesim que nos purifica e nos leva para o céu. Louvado seja Deus. O segundo ponto é motivação. É servindo a Deus com fidelidade. A motivação que nos leva a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como nós podemos amar esse próximo? Também foi falado de manhã aqui, um pouquinho sobre evangelizar, falar do amor de Deus para crente, para não crente, né, pastor Wagner? Foi falado de manhã. E como que nós mostramos para Deus que nós amamos o nosso próximo? Falando do amor dele para esse próximo. Falando que ele salva, que ele liberta, que ele transforma, que ele restaura, que ele leva para o céu, que ele batiza com o Espírito Santo, que ele cura. Esse é o Deus que nós servimos. E esse amor nos constrange a mencionar, a estar servindo ele, falando desse amor para aquele que é o nosso próximo, em amor a ele. E nós estamos iniciando aí esse mês de janeiro, o ano de 2026, e muitas vezes a gente fica um pouco acomodado. Todos nós, geralmente ficamos acomodados. Por que nós fazemos um propósito com Deus de salvar uma alma esse ano? Mas, irmão, é tão pouco, é muito pouco uma alma, não é, pastor Paulo? Uma alma no ano é muito pouco. Não parece? E 5 anos que não salva uma alma? E 5 anos que não fala de Jesus? E 10 anos que é acomodado sem falar de Cristo? É muito pior. Então, esse ano, que nós possamos colocar em nosso coração e em prática esse amor ao próximo. Porque o que é a salvação em Cristo? É explicar para a pessoa que se ela morrer sem Cristo, ela é condenada. E se você ama essa pessoa, você tem que falar, a tempo e fora de tempo, porque a gente não sabe. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Eu brinquei com o pastor Alencar, estava subindo assim de ir para o céu, eu falei para ele, e não é hipocrisia nenhuma, não estou mentindo não, se Deus me levar hoje para o céu, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Falei ou não falei, pastor? Ora vem Senhor Jesus. Vamos para o céu. Eu não prego que lá é melhor? E se ele me chamar eu não quero ir? Então como é isso? Ora vem Senhor Jesus. Se for para me levar hoje, minha mão está estendida. Vou estar nos braços do Pai, com Cristo. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Não tem, irmãos. É porque muitas vezes nós olhamos com o amor terreno. Nós olhamos com as coisas dessa terra, que muitas vezes nos deslumbram. Não tem aquele louvor? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Não é, tem esse louvor que os irmãos conhecem? É isso. Aqui, muitas vezes parece bom, mas lá é muito melhor. E é isso que nós temos que falar para aquele que está lá fora, para aquele que está sem Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange. O que é o amor de Cristo nos constrange? O amor de Cristo nos domina. E se ele nos domina, ele nos impele ao quê? A falar desse amor, a querer que outros também tenham esse amor. Quando nós que falamos para a pessoa reconhecer Cristo como Salvador, nós estamos falando para ele, você está numa casa pegando fogo, eu sou o bombeiro, vem para fora, que senão você vai morrer. E muitas vezes, nós somos esse bombeiro omisso, que está vendo a casa pegar fogo, mas a gente não tira a pessoa de lá. Aqui nós temos um bombeiro aqui,
aposentado. Não parece, né? Entendeu, irmãos? É isso. A pessoa está lá no prédio pegando fogo, lá e a gente não faz nada. E ele está lá, ó, vai morrer, vai queimar, vai morrer, vai sofrer. E a gente às vezes fica omisso. Se esse amor nos constrange, nós temos que falar tempo fora de tempo. Sai desse prédio em chamas aí, você vai perecer. Sai desse caminho que vai te levar para o calabouço, vai te levar para o fogo eterno. Porque esse amor de Cristo nos constrange a isso. Nós somos gratos a Ele por esse sangue derramado na cruz. Então é isso que nos faz falar do amor dEle. Esse é o amor ao próximo. Aqui, isso é a motivação, irmãos. E também aqui, irmãos, nós temos que alertar também que fala um pouquinho. Vou ler o versículo 8 aqui, 7, a parte B do 7. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, tem aquelas pessoas que os irmãos sabem que profetizaram, expulsaram demônios, e Jesus disse que não os conheciam. Jesus disse que eles praticavam iniquidade, e Jesus mandou eles se afastarem deles. E em João 3,18 diz que aquele que não crê e confessar que Jesus é o Senhor também é condenado. E aqui o texto de 1 Pedro está dizendo que esses que negam a Cristo, que a palavra de Deus é pedra de tropeço para eles, porque eles não creem, porque eles são descrentes, e eles estão a caminhos largos para a condenação eterna. E nós, como igreja do Senhor, como povo eleito, nação santa, aqui a palavra está dizendo, nós temos que orientá-los, a tempo fora de tempo, que esse é um caminho perigoso. Esse é um caminho que leva a todo tormento eterno. Esse é um caminho que na parábola do rico e Lázaro, o rico estava arrependido de estar lá, arrependido do sofrimento que estava passando. Mas quando ele era vivo, a soberba, a arrogância, a prepotência, a mentira, o engano, fazia parte da sua vida e não lhe trazia arrependimento. De repente, muitas pessoas estão assim, mas se a gente falar desse amor, insistir nesse amor, eles podem se arrepender, eles vão poder ter a chance de se arrepender. E de repente o Espírito Santo de Deus, que faz a obra, usando cada um de nós, possa tocar na vida dessas pessoas, e elas também serem constrangidas por esse amor, e serem libertas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que a igreja veio fazer aqui na terra, irmãos. É o que a igreja tem que fazer aqui na terra. Tem um outro louvor que diz, um pendão real vos entregou o rei. Ou seja, nós somos militantes dessa milícia de Cristo, do exército do Deus vivo. E eu sempre falo que para ser crente, para ser do exército de Deus, tem que ser valente, tem que ser corajoso, para abandonar tudo, abandonar a si mesmo, e ficar na presença de Deus, e fazer a vontade de Deus, e falar do amor de Deus, para o louvor e honra do seu nome. Aqui, irmãos, vamos continuar a leitura aqui. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, mais perto aqui, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançarão misericórdia. Louvado seja Deus. Geração eleita, irmãos. Até anotei aqui. Quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso Deus, nós automaticamente somos eleitos de Deus.
e Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para a sua honra, para o seu louvor, para a sua glória. A palavra de Deus diz que no ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia. E ali, na dimensão, na dispensação dos tempos, Ele nos salvou, entregou Cristo vivo, o seu único Filho, para nos dar a vida eterna, para nos dar a sua paz, para nos dar a graça de morar com Ele. Sacerdócio real. Não dependemos mais de nenhum mediador e nenhuma mediadora. O véu se rasgou de cima a baixo, de alto a baixo. O que significa? Que agora, irmãos, nós não precisamos de padre, bispo, pastor, missionário, missionária, profeta, para alcançar a Deus. Não precisamos mais disso. Nós temos livre acesso à casa do Pai, livre acesso ao Pai. O que nós temos que entender é isso. Eu estava falando com o Torres esses dias, ele estava falando que ora conversando com Deus como com um amigo. Gente, quando eu estou conversando com você, eu falo com Deus. Eu também tenho esse hábito, eu gosto de falar com Deus assim, como se estivesse conversando dois amigos, porque esse Deus é o nosso amigo. Ele tem que saber dos nossos problemas, das nossas preocupações. Ele é um Deus que nos ajuda, nos guarda, nos protege. Ele é um Deus que está conosco a todo tempo. E nós precisamos ter essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele. E se algum irmão, alguma irmã ainda não tem essa intimidade com Deus, procure ter essa intimidade com Deus. Na oração, irmãos, é importante falar com Deus na oração. Deus me ajuda, me fala o que falar. Me dá intimidade, me dá comunhão contigo, me dá despertamento, mostra onde eu tenho que melhorar, mostra no que eu estou errado, mostra o que eu tenho que fazer e não estou fazendo, mostra as pessoas que o Senhor colocou na minha vida e eu não estou conseguindo falar do teu amor. Fala, Pai, mostra, me usa, que todos nós podemos ser usados por Deus. Qualquer um de nós só termos a disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Me usa. Eu estava falando com um amigo, aqui Deus está falando que agora nós somos povo e antes não era. Como a gente sabe que é povo de Deus, irmãos? Hoje o evangelho está um pouco distorcido nisso. Uma vez eu vi um testemunho, uma igreja bem popular, e o pastor estava mandando a pessoa com o microfone, que tinha muitas pessoas, falar, conta a bênção. E a pessoa falava, ganhei o carro, estava desempregado, hoje eu tenho uma frota de táxi. A outra, comprei uma casa, e agora tenho mais 2, 3 casas, renda de aluguel. Outra, passei num concurso público, agora sou um juiz, e fui promovido para... Só assim. Aí mandaram falar com uma senhorinha. E geralmente o crente de muita experiência, que gosta da palavra, ele vai reconhecendo que ele não é nada, ele vai reconhecendo que essa terra é passageira, ele vai reconhecendo que tudo que ele conquista aqui é passageiro, ele vai reconhecendo que ele não vai levar nada, e ele vai reconhecendo que ele não é nada, ele vai reconhecendo que Deus é tudo. Aí perguntou para essa senhora, conta a bênção. Aí ela falou, há 30 anos Jesus me salvou. Há 30 anos eu me entreguei para Jesus. Há 30 anos o Senhor falou comigo, eu reconheci o meu Senhor como Salvador. E o pastor olhou para ela, tá bom, irmã, agora conta a bênção. Conta, irmã, conta a bênção agora. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo o que é bênção para esse novo evangelho? O bênção para esse novo evangelho, essas coisas que vão ficar aqui, essas coisas que são passageiras, essas coisas que não compram a sua saúde, essas coisas que não compram a sua vida eterna. O apóstolo Pedro, quando estava com João lá, que foi curar aquele coxo, ele foi logo falando, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho te dou, levanta e anda. Levanta e anda. Jesus, quando curou os leprosos, mostrou isso, o que era mais importante.
Os 10 foram curados, e ele disse, só um veio se prostrar diante de Deus e agradecer a Deus, e, curiosidade, era um samaritano. Só um veio agradecer, e Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E 10 foram curados, e um foi salvo. O que é mais importante? Sabe o que é mais importante para o crente? Do que ele falar aqui, lógico que é uma bênção você falar que comprou uma casa, uma bênção, comprei um carro novo, é bênção, irmãos. E continue dando testemunho, como os irmãos fizeram aqui, e se edifica a igreja, aumenta a fé dos irmãos, como aqui o pastor falou, e abre portas para outras bênçãos, eu creio em nome de Jesus. Mas uma bênção maior, sabe o que é, irmãos? Aconteceu comigo esses dias. Eu entrei no estabelecimento e tinha umas 20 pessoas. E tinha um rapaz, jovem, uns 40 anos, vendendo doce. E ele ofereceu para todo mundo, e ele chegou perto de mim e falou, você é crente, né? Eu não estava assim, ó. Aí é fácil identificar que é crente, né? Aí ele olhou para mim, você é crente, né? Aí eu olhei para ele e falei, acho que me conhece. Aí ele falou assim, eu fiquei tão feliz, irmãos, o seu semblante é diferente. O seu jeito é diferente. Eu saí tão feliz daquele lugar, e eu estava meio atribulado, por problemas que nós temos. Isso foi um bálsamo na minha vida, um refrigério para o meu espírito. E Deus falou comigo, o que é melhor que isso? Verem a minha luz na tua vida. Aqui 1 Pedro diz também que nós temos que ser luz. O pastor Wagner falou também de manhã da luz, falou hoje também da luz. Aqui o texto diz que a luz tem que resplandecer sobre as trevas. Ou seja, você pode chegar num lugar onde é todo tenebroso, a sua luz, que é Cristo, ilumina aquele lugar. Ilumina aquele lugar. Mostra o brilho de Cristo. A glória de Cristo tem que brilhar nas nossas vidas. E não é pelo nosso merecimento. Não é. É pela misericórdia dEle. Aqui o texto bíblico diz, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós não éramos merecedores de nada. O nosso merecimento era condenação. E Ele, por esse infinito amor, no plano de salvação, na dimensão da eternidade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, fizeram esse plano da salvação, para salvar a minha vida e para salvar a tua, para louvor e honra do seu nome. E não tem melhor dádiva que essa para o crente. Não tem, não tem. É bênção, ganhei uma casa, ganhei bênção, comprar, conquistar com suor é bênção. Mas irmãos, a presença de Deus, o amor de Cristo, a intimidade com Ele, nada substitui isso. É o que Pedro estava falando para aquele coxo. Tudo que tenho te dou. Sabe que a pessoa dá tudo que ele tem? Ela dá tudo que ela tem. E ele não tinha nada. E não tem ouro em prata. Hoje, na teologia da prosperidade, se você não tem nada, você não tem fé. E Cristo, e João estava de Pedro, e João estava dizendo, eu não tenho nada. O que ele quis dizer? Eu não tenho nada que agrada a este mundo. Eu não tenho nada que vai chamar a atenção deste mundo, para agradar esse mundo. Mas o que tenho, te dou. Tudo o que eu tenho, te dou. E o que ele tinha era mais precioso que qualquer fortuna que tenha nesse mundo. Levanta e anda. Jesus diz ao leproso, tua fé te salvou. Aquele leproso durou quanto tempo mais? 10 anos, 20, 30? Mas ele estava salvo. Pode ter ficado rico, pode ter até mendigado, pode ter faltado tudo para ele, mas ele estava salvo. Com certeza, o rico trocava de lugar com ele na mesma hora.
E com certeza muitos querem trocar de lugar comigo e com você que está aqui, que está lá fora perdido, escravo do vício, escravo da pornografia, escravo do adultério, escravo da pedofilia, escravo da idolatria. Muitos talvez queriam estar no nosso lugar e não podem, não têm nem forças. Nem forças. Tem gente que quando você fala de Jesus para ele, você vê que ele não tem força para reagir, de tão tenebroso que é a vida dele, os espíritos malignos na vida dele. Tem um rapaz lá em frente à firma que ele anda por tudo que é lugar aqui. Os irmãos até conhecem ele, já foi até crente. Ele anda, é triste, é lamentável a situação que ele anda. E não adianta você falar do amor de Deus para ele, parece que ele não sabe nem do que você está falando mais. Os demônios já tomaram conta da consciência dele. Tomaram conta da consciência dele. E com certeza ele queria estar aqui no nosso lugar. Com certeza. Aí quando Deus está dizendo aqui, que nós somos propriedades particular dele, é isso. Irmão, você é importante para Cristo, você é propriedade particular dele. Por isso que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, que nós somos comprados pelo sangue do teu Filho, nós somos propriedade dele. Um exemplo aqui do mundo para isso. Se você trabalha na Coca-Cola, você não pode vender Dolly. Se você trabalhar na Coca-Cola e vender Dolly, o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora por justa causa. Se você é propriedade de Deus, você não pode ser do diabo. Você é propriedade exclusiva dele. Aleluia. E ele te comprou com um preço muito alto. Um preço de sangue. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos ama. Quando ele fala que nós somos um povo santo, não é pelo nosso merecimento, ele está dizendo que é um povo separado para ele, que muitas das vezes somos fracos, mas ele está dizendo, olha, povo santo, quando alguém te chama de santo, não se constrange não está dizendo que você é a Madre Teresa, não está dizendo que você é separado, se alegre por isso, você é separado para Cristo, Ele te escolheu, foi tocado pelo Espírito Santo, a tua alma, o teu espírito, você se arrependeu, reconhecer Cristo como Salvador, está servindo a Ele na igreja do Senhor, você é igreja, você vai para o céu quando Deus vir arrebatar a igreja, e se você desfalecer, morrer, vai para o céu também. Esse é o Deus que nós servimos. Conta a bênção, irmão. Eu sou salvo. Conta a bênção, irmão. Eu reconheci Cristo como Salvador. Conta a bênção, irmão. Eu me arrependi de todos os meus pecados. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção para o povo de Deus. Isso é a igreja. É a igreja que intercede um pelo outro. É a igreja que continua crendo independente da circunstância, das perseguições, das dificuldades. Muitas vezes parece que as coisas andam tão ruins, que às vezes a gente, será que Deus está me ouvindo? Está me vendo? Ele está. Ele está. E vai continuar guardando, vai continuar protegendo, e vai nos levar para o céu. Vai nos levar para Ele. Nós somos propriedades particular desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Então, independente da circunstância, irmãos, Ele nos ama. E o que é a vida terrena perto da eternidade? 100 anos passa num piscar de olhos. Mas e a eternidade com Ele? Não dá, tem coisas que não dá para o homem imaginar. Mas Ele diz, eu venho, eu vou te levar, eu preparei lugar, vocês vão comigo, vocês são meu. Essa é a fé que nos leva
até o céu. Esse é o Deus que vai sempre cuidar de nós, irmãos. E quando nós partirmos, vamos partir com Ele. Vamos partir para Ele, propriedade dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Continue, irmãos, fazendo um propósito de salvar uma alma esse ano. Porque é uma batalha, é uma guerra, é uma dificuldade. Mas Deus, me ajuda a salvar uma alma. Eu não estou pedindo 2 ou 3, uma alma. Me dá coragem, me dá despertamento, me tira dessa acomodação. Porque o teu amor me constrange. Porque eu sou um sacerdote teu. Eu sou a nação santa. Eu sou o povo adquirido, o povo escolhido. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a estar na tua presença, a ter ousadia de falar do teu amor, a manifestar o teu amor através da minha atitude, através do meu testemunho, através da minha vida, aqui na igreja, no meu trabalho, onde quer que o Senhor me enviar, e eu me despertar para quando o Senhor colocar as pessoas na minha vida, que às vezes Deus coloca as pessoas na nossa vida, e a gente não entende, e a gente fica omisso. Às vezes aquele vizinho que não fala com você, vem dar um bom dia do nada. É Deus dando oportunidade. Aquela pessoa do seu trabalho que às vezes é rancorosa, e naquele dia do nada te tratou bem e deu oportunidade. Muitas vezes é a chance que Deus está dando para esta pessoa, querendo te usar. E a hora da gente ter ousadia. O não a gente já tem. Eu trabalho com alguns vendedores lá que dizem, olha, o não a gente já tem. Então, vamos para cima. Eles falam, vamos para cima. Vamos ter fé, irmãos. E que as almas sejam salvas. Que nós possamos salvar essa alma em 2026. Se cada um de nós aqui salvar uma alma, ser instrumento, quem salva é Cristo, ser um instrumento para salvar essa alma, ó que bênção. Ó que maravilha. Ó que glória. Ó que galardão vamos levar para o céu. Mais uma pessoa aqui, conta a bênção. Mas uma pessoa falar, eu aceitei Cristo, eu desci as águas, eu me arrependi, eu sou salvo. Esse é o trabalho da igreja. E que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos dar ousadia, nos batizar com o Espírito Santo, batizar com língua estranha, com poder de profecia, de revelação, dons espirituais para o reino dos céus, para continuarmos firmes no caminho de Deus, para entrarmos no estabelecimento e as pessoas verem Deus em nós, e as pessoas reconhecerem que nós somos o povo de Deus. Esse é conta a bênção, irmãos. Isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, estava dizendo para os gentios cristãos daquela época. Nós somos aqui, vou ler de novo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E muitos não estão ainda nesse caminho dessa maravilhosa luz. Muitos estão ainda em terrenos sombrios, nebulosos. Muitos ainda precisam do amor de Deus. E talvez muitos vão ouvir essa pregação e podem ouvir daqui, sendo transmitida na internet, daqui 1 ano, 2, 3, e possam ver que o melhor é Cristo, que o melhor é reconhecê-lo como Salvador. Então eu faço esse apelo. Se não aceitou Jesus como Salvador, se arrependa e vem logo. Saia desse prédio em chamas. Saia desse prédio em chamas. Que uma hora vai desabar. E não vai dar tempo de fugir desse fogo. Não vai dar tempo de fugir dessa cilada de Satanás. Reconhecer Cristo como Salvador é ser o sacerdócio real, a nação eleita. É ser dele, propriedade exclusiva dele, ser guardado por ele. E o melhor, ir para o céu com ele. Se tiver alguém fora do caminho do Senhor, que quiser voltar para ele hoje, a oportunidade é agora. Saia desse prédio em chama. Saia.
Saia desse lugar pegando fogo. Está desabando o prédio, sai, vem logo. E quem ainda não reconheceu Cristo como Salvador, a hora é agora. Reconhece Ele como Salvador, saia desse prédio aí, venha para cá. Deus me deu essa chance de sair desse prédio em chamas. Teve um bombeiro corajoso que falou, olha, vai cair aí, sai daí. Você vai morrer aí, ó. Ficar dentro desse prédio em chamas aí é condenação eterna. Sai agora. Eu sou um bombeiro enviado por Cristo. Eu sou um instrumento dele. Vem agora para Jesus. Sai para fora que eu te levo até o Pai. Sai para fora que eu vou mostrar o caminho. Porque quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. E Ele que vai cuidar de você. Ele que vai te transformar. Não te ofereço aqui um terno, uma gravata. Não ofereço um vestido longo. Não te ofereço um cabelo comprido. Nada disso. Ofereço a vida eterna em Cristo. Ofereço aqui a vida com Cristo pela eternidade, para sempre, de eternidade em eternidade. Enquanto muitos vão perecer nesse prédio pegando fogo, você vai estar com Cristo numa bonança. Você vai estar como Lázaro lá, no seio de Abraão. Tem alguém para Cristo? Tem alguém que quer voltar para Jesus? É só levantar a mão, nós vamos orar, e saia desse prédio pegando fogo. Saia desse prédio pegando fogo. Reconheça que o Senhor é Deus. É só isso que Ele te pede. Reconhecê-lo que Ele é Deus. E o Espírito Santo vai fazer o resto. O Espírito Santo é que vai transformar, vai mudar tudo. Eu demorei, irmãos, muito tempo para entender isso, mesmo na igreja. Eu era de dura cerviz. Eu reconheci Cristo como Salvador, mas não me entregava para Ele. Eu não me entregava. Eu passei 1 ano, 2 anos, e não me entregava. Eu na igreja estava nesse prédio pegando fogo. Aí um dia, o Espírito Santo me enviou alguém para me tirar de lá. E hoje eu estou aqui fora desse prédio pegando fogo. E estou aguardando a vinda de Cristo. Estou aguardando morar no céu. Não porque eu sou merecedor, mas porque Ele me salvou. Porque é Ele quem vai me levar para lá. Porque por mim eu não tinha forças, por mim eu não merecia. E Ele vai me levar para o céu. E eu quero que Ele também te leve. Vem para Cristo. Tira esse orgulho, tira aí, para com essas dúvidas. É o Senhor que está chamando. É o Deus Altíssimo. Não recuse. Aqui está dizendo aqui, ó, que aqueles que recusaram foram pedras de tropeço. E a palavra vai condená-los, porque eles tiveram oportunidade e não quiseram. Alguém para Cristo? Então você quer voltar, né, Gideão? Mas você tem que se firmar com Cristo. Você está nesse prédio pegando fogo. Deus está te alertando, sai desse prédio aí. Uma hora ele desaba na tua cabeça. Deus está te alertando. Ele ama, e nós temos que falar a verdade, sai desse prédio rápido. Sai dele. Firma no caminho do Senhor. Sai desse prédio. Glória a Deus. Entendeu, né? Você entendeu a mensagem de Deus para você, não entendeu? Glória a Deus. Então, irmãos, é sério isso. É sério, irmãos. Eu perdi um irmão com 40 e poucos anos. Não quis sair do prédio. Não quis sair do prédio. Ficou lá dentro. Pagou o preço, não quis sair. Não ouviu a voz do Espírito. Teve a oportunidade, não quis. A gente não sabe quando esse prédio vai desabar. Mas a todo tempo Deus está mandando o presbítero Adalberto aí, o bombeiro, para te tirar de lá. Todo tempo. Todo tempo. Que o Senhor Jesus, como não tem ninguém para Cristo, ninguém para voltar para Jesus, o Gideão está voltando para Jesus, eu creio aí. Que o Senhor ilumine os seus caminhos, você fique firme no caminho do Senhor. Venha para a oração, venha para a escola dominical, a palavra que vai te transformar, a palavra que vai te dar força, a palavra que vai fazer essa mudança na tua vida.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar aqui para o Gideão ficar firme. Vem, Gideão, vem para frente aí.